eu vou falar com ele sobre histórias. O brasileiro gosta muito de histórias, né, Vinícius? Gosta de contar história, gosta de inventar histórias. Mas nós vamos falar aí sobre um projeto super interessante, que é Histórias à Brasileira. Esse é o projeto. Fala um pouquinho sobre esse projeto, Vinícius. O que é o projeto, como foi criado, por que surgiu essa ideia desse projeto chamado Histórias à Brasileira? Esse projeto aí, a gente já está finalizando ele termina agora em final de novembro. A gente esteve com esse projeto visitando 3 cidades do Vale do Ribeira, aqui no norte do Paraná. Pois é, quais foram essas cidades? Foi Itaperuçu, Cerro Azul e Rio Branco do Sul. Itaperuçu, Cerro Azul e Rio Branco do Sul. A gente está lá fazendo um trabalho de incentivo à leitura. Essa Histórias da Brasileira está ligada a isso. Tem sido, está já no término, mas foi e tem sido um grande sucesso. É verdade. Onde a gente passa, a gente sente o calor das crianças que ouvem. É um projeto que a gente apresenta nas escolas, né? A gente chega lá contando histórias, dessas histórias antigas. Vocês são contadores de histórias. Exatamente. Então, para deixar bem claro, é assim, vocês chegam ali com um livro, tem vários autores super interessantes, eu estava vendo no release de vocês, são autores consagrados, então vocês chegam ali e vocês vão contar, as pessoas não vão pegar esses livros e ler. Vocês vão reunir, vai ter uma roda ali de crianças ou professores, onde tem os contadores de histórias e vocês vão transmitir essa história. A gente conta histórias que estão nesses livros que você citou, de autores como Ricardo Azevedo, Ana Maria Machado, diversos outros, Hernani Só, diversos autores que, na verdade, buscaram essas histórias no repertório da literatura oral brasileira. Essas histórias que eram contadas já antigamente, há muitos e muitos anos, contadas aqui pelo Brasil. E esses autores, vendo a riqueza dessas histórias, acabaram criando coletâneas, publicando essas histórias. E são essas histórias que a gente chega para contar para as crianças. Então a gente chega nas escolas, né, já com prévia organização com a Secretaria de Educação desses municípios, a direção da escola, e vai passando por cada turma, reunindo as crianças, e em roda, como se fazia antigamente, contando esses causos, né, essas histórias antigas. E junto a isso a gente vai apresentando os livros, ou seja, a história, um convite para que a criança depois procure o livro. Procure o livro. Então, a gente cria esse momento, que é um momento gostoso, em que a criança realmente se encanta, que a gente procura contar a história realmente de um jeito gostoso, trazendo imagens, trazendo formas de se comunicar divertidas. E depois apresenta os livros, indicando às crianças, olha, essas histórias estão nesse livro, naquele outro. Que elas possam ler e possam indicar também. Porque a criança tem uma certa idade, que é onde a criança mais grava tudo. E essas histórias, você que tem uma criança em casa, às vezes tem aquele filme que a criança quer ver 10, 15 vezes. Exatamente. Porque ela gosta de ver, sabe todas as falas e continua vendo. Eu acredito que seja muito gratificante quando vocês estão contando essas histórias, estão nessas rodas aí, pelo Vale do Ribeira, contando quantas pessoas um levou para casa, para quantas pessoas, quantas crianças, quantos professores, vocês devem ter, com certeza ter proporcionado dias mais felizes. Saíram dali repleto de alegria, de amor, de entusiasmo. A gente tem mais ou menos uma previsão de ter contado histórias para mais ou menos 4.000 crianças e professores, né, que depois vão contar essas histórias também. Então esse é um projeto que ele está acontecendo graças a um apoio dos Correios, né, que a gente entrou com um projeto num edital público de seleção e a gente foi contemplado, porque realmente tinha um alcance, né, o projeto previa ter um alcance grande, né, e graças ao apoio deles é que a gente está conseguindo fazer toda essa viagem, a saída para cá, para lá, visitando as escolas, tendo um retorno muito bacana das crianças, né. Que legal, esse é o mais gratificante, né? Só que você me disse, está terminando agora final de novembro. Se é tão sucesso, se foi tão maravilhoso, tão importante, por que já está encerrando? Existe uma condição de dar continuidade desse projeto? A gente está procurando condições, sim. Esse projeto tem uma data limite, porque como eu falei, ele é financiado pelos Correios. Então ele tem um projeto fechado que precisa ser executado. A gente está terminando a execução dele agora. Dentro desse prazo estabelecido? Dentro desse prazo. Aí a gente já está procurando formas de manter esse trabalho, de avançar para outras cidades. Mesmo nessas cidades onde a gente não conseguiu atingir todas as crianças. Na própria sede dos Correios, eu conversando com o pessoal lá, eles estão muito animados, querendo apoiar novamente, mas isso depende de uma série de fatores, né, que ainda não tem nada certo e garantido. Mas a gente continua trabalhando aqui em Curitiba, a gente faz isso também, conta a história por escolas. Aonde aqui? Fazemos aqui em Casas da Leitura, a Fundação Cultural de Curitiba mantém espaços culturais aqui que chamam Casas de Leitura.
E a gente também participa de trabalhos junto à Fundação Cultural, contando histórias nessas casas de leitura. E quem está nos assistindo agora, que tem criança em casa, que gostaria de levar essas crianças para ouvir alguma história interessante. Porque às vezes essas crianças ficam em casa, escutando tanta história ali de fofoca, de vizinho, de parente. Então pega essa criança e leva para ouvir uma boa história, que é muito melhor. Já posso contar que no dia 30, que não é o próximo domingo no outro, lá no Parque São Lourenço, lá tem uma casa da leitura, um lugar muito bonito lá no Centro de Criatividade, tem uma casa de leitura e vai ter uma contação de histórias lá às 3 da tarde. Olha que legal! Não vou ser eu, mas vai ser um outro contador de histórias que faz parte desse grupo que trabalha junto com a Fundação Cultural também. Que bacana! Então, dia 30. Dia 30, lá no Parque São Lourenço. No Parque São Lourenço, às 3 da tarde, às 15 horas. Pega a criançada e leva para lá para ouvir um pouquinho de história. Vai ver que não vai se arrepender, porque o lugar lá é muito aconchegante. Quem não conhece o Parque São Lourenço ainda, já é uma oportunidade. Vá conhecer, porque tem todo o centro de criatividade, ali tem um teatro anexo, tem a biblioteca, tem o parque, que é gostoso demais, tem um lugar para crianças brincarem. É um lugar para você passar uma tarde com a família, maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vocês são em quantos contadores da história na tua equipe? Nesse projeto a gente está trabalhando em 2 contadores, sou eu e outra chama Michele Peixoto. Ela trabalha também da mesma forma, a gente vai até as cidades, né? A gente primeiro tem um grupo que ajuda a gente a produzir, né? A gente faz toda a produção, contato com os locais, mas contando histórias estou eu e a Michele, né? A Michele tem um foco mais nas crianças pequenas, então ela conta mais para os menores até aí 2º, 3º ano. E eu pego o pessoal do 3º ano até 4º, 5º, um pouco mais velhos. Vai um pouco mais velho. Eu gosto muito de contar histórias, essas histórias antigas, esses causos que eram contados por aí. E isso casa muito com essas crianças aí um pouquinho mais velhas, aí a partir de 9, 10, 11 anos. O fato do olho brilhar, de às vezes se emocionar, eu acredito que seja muito comum vocês verem. Mas dessas andanças e tantas histórias contadas, teve alguma situação que te surpreendeu muito, alguma reação de alguma criança que foi muito surpresa para você? Tem uma que eu guardo na memória, que foi lá em Bocaiúva do Sul. Imagina Bocaiúva do Sul, uma cidade bem pequenininha. Sim, eu conheço Bocaiúva. Conhece lá, né? Tem um beijo centrinho. para todos de Bocaiúva do Sul. Gente muito boa lá. Tem um centrinho, só que a maioria das escolas está na área rural. Então a gente visitou muitas dessas escolas rurais. A gente chegou num local muito bonito, um vale, estava lá uma casinha. Essas escolas rurais são precárias, Sim. Infelizmente não tem o apoio do governo que necessitaria, né? Então estava lá, aquele lugar bem simples, aquela casinha que, às vezes, eu passei por escolas que eram assim, a sala, um quadro negro de um lado, outro quadro negro do outro. É isso mesmo. Uma professora para cada lado. Essa é a realidade. A gente acha que a gente vê isso em televisão. Tá aqui, o Vinícius viu essa realidade assim agora. mesmo. Eu também conheço essa realidade. E às vezes está lecionando para 2, 3 turmas dentro de uma sala de aula. Exatamente. Você vê lá que o professor está empenhado, mas ele mesmo não tem o apoio necessário, eles não têm a formação necessária. É isso mesmo. Mas está lá, eu vi gente com muito amor pelo que fazia. Mas lá o que eu vi? Um dia eu estava contando histórias, aí lá eu sei que o MEC, isso é uma coisa boa que o MEC faz, envia uma caixa de livros para todas as escolas do Brasil. Livros de boa qualidade. Eu descobri essa caixa guardada em algum lugar dessa escolinha lá. Também os professores não sabiam muito bem o que fazer com aqueles livros. Olha só. Depois de ter contado as histórias, peguei esses livros que estavam lá na escola, meio escondidos, comecei a tirar um por um. A maioria deles eu conhecia, alguns eu tenho. Comecei a apresentar aqueles livros e vi que as crianças começavam a olhar os livros. E aí eu pensei, nossa, o menino está olhando para esse livro como se fosse uma bola. Está com o mesmo olhar para o livro como se fosse uma bola. Olha só que maravilha. Aí eu terminei de mostrar os livros, aí tinha um livro do Ricardo Azevedo lá, que ele conta tudo sobre o carnaval. Com quadrinhos populares sobre o carnaval, adivinhas sobre o carnaval, histórias de carnaval. E aí uma menina se encantou por aquele livro e não podia mais largar do livro. Quando chegou o horário para as crianças irem para o recreio, ela não saiu da sala, pegou o livro, aí sentou na soleira da porta da casinha lá e passou o recreio todo ali lendo. Tem até uma foto dela assim, as outras crianças olhando para ela e ela assim, ó, encantada. sem parar de ler. Ou seja, você vê que não é que a criança não gosta do livro, às vezes a criança não é apresentada ao livro de uma forma gostosa, bonita. Mas eu diria para você que, Vinícius, o que mais acontece é isso. A criança não gosta não, fala, criança não lê. Não, meu filho nem lê, minha filha não gosta de ler. Não, calma, é bem isso. Às vezes ele nunca foi apresentado a um livro, ele nunca teve esse interesse, porque ele nem sabe o que é. Ele não sabe que ler é tão bom, que a literatura é tão importante. Eu passei também numa cidade em Cananéia, que é litoral de São Paulo, cidade pequena litoral também, de São Paulo. Vale do Ribeira, só que pro lado de lá. E lá também contei uma história no final, bastante crianças eram. Eu contei a história, mostrei o livro no final e falei para eles, ó, essa é a história, fiz só um resuminho, eu não vou contar, porque eu sei que na biblioteca vocês têm esse livro aqui, ó. E aí vocês vão ter que ir lá procurar para saber que história é essa, o final da história. Sei que o menino ficou no meu pé,
eu preciso pegar esse livro. Foi lá, falou com a diretora, pegou no pé da diretora, levou a diretora até a biblioteca. Eu aquela história, desse livro. Aquela escola ainda não tinha uma estrutura assim para emprestar livros. O menino fez a diretora anotar num papelzinho meio à mão ali, que ele ia levar o livro. Olha, a diretora botou no envelopinho. E começou uma cultura naquela escola, porque a escola não tinha uma cultura assim de emprestar livros, porque a escola às vezes tem medo também, né? Não vou emprestar o livro, a criança vai estragar o livro, né? Não vai devolver. Sei que ali começou, eu sinto que ali foi um primeiro passo. Olha que maravilha, né? Vê. Vinícius, eu gostaria de ter tempo para você poder nos contar uma história. Vai ser se você me convidar um dia, eu venho com todo o prazer aí. Muito interessante. Não, o convite já está feito. Quero que você venha nos contar uma história, que você possa passar comigo o programa todo aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Se quiser deixar o seu recado final, por telefone, para contato, redes sociais, fique à vontade, por favor. Tá bom, a gente tem um blog, na verdade, que o blog se chama, ele é balaiodecontos.wordpress.com, né? balaiodecontos.wordpress.com. É um blog lá que você pode encontrar todas as notícias do projeto, né? É um projeto que está sendo tocado pela Associação Malas Artes. E, de novo, eu quero agradecer aqui o apoio dos Correios, né? Porque se não fossem eles, a gente não estava aí, né? Com certeza. Porque é uma grande empresa. Correios, e é muito bacana, porque gente que tem um pensamento assim, sabe? É um projeto que não está sendo incentivado através de leis de incentivo, em que, na verdade, é dinheiro público. Sim. Através de renúncia fiscal, não. Esse é um dinheiro da própria empresa que está colocando, apostando que o incentivo à leitura é uma coisa importante para a gente, né? Maravilha. Então é valioso. Né? Que bom. Só lembrando, então, balaiodecontos.wordpress, Word com W. Com W. WordPress. WordPress com ress.com.br. .com. Sem br. .com. Sem br.com. Maravilha. Joia. Mais uma vez, muitíssimo obrigada.